Luiz Megali, jornalista do grupo Bandeirantes, perdeu a paciência ao comentar os atos golpistas. Ele chamou os golpistas que estão nas ruas e as autoridades que estão deixando a baderna rolar de pilantras. Assim, com todas as letras e ao vivaço. Vamos ser sinceros, por mais que de quando em quando essas manifestações a Blue Blabs gerem um ou outro vídeo que, de fato, nos fazem rir, por mais que a gente esteja dando risada, a gente não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E aí tem vários jeitos de manifestar esse não aguento mais. Tipo esse cara aqui, ó. Solange! Olha lá, ó. Ele tá jogando um capim, né? Olha lá, ó. Lanchinho pra vocês! Eita! Pelo sotaque é no sul. Eita, nós! Olha lá, ó. Na frente do quartel. Lá, Senhor, eu lá, fico com quartel. medo pela sua segurança, mas que foi engraçado, foi. Tá. Então, como eu digo, né? Tem o cômico, mas tem o trágico também. E aqui a gente vai se aproximando da história do Megali, que é o nosso objetivo, né? Vocês viram o caso da Sônia, a senhora que queria passar por um desses bloqueios nas estradas e não pôde, e aí ficou sem ver a mãe nos últimos momentos em que a mãe dela ainda estava nesse mundo. Vocês viram essa história? Pô, isso aí é de cortar o coração. Olá pessoal, bom dia. Hoje é 19, né? Hoje é 19, estamos aqui na rodoviária de Pimenta Bueno. Olha só essa situação dessa senhora. Qual a sua situação? Meu nome é Sônia, eu saí de... Minha irmã ligou pra mim que a minha mãe não estava bem. Eu peguei o ônibus 9 horas da noite em Ponte Lacerda. Cheguei aqui, teve a paralisação, que dava tempo muito bem eu chegar. Agora eu acabei de saber a notícia que a minha mãe faleceu. Porque vocês não deixaram a gente passar, entendeu? A gente não consegue passar aí. Eu tô com a minha mãe morta lá do outro lado de Cacoal e vocês não deixam a gente passar. Moço, que culpa eu tenho? Fala, que culpa eu tenho de política? Eu perdi a minha mãe. É de cortar o coração. Aí o Megali tem que lidar com essa história, né? Lá na Band News, e a fala dele é a que segue. Representa, viu? Dizer dessa gente que não permitiu que uma mulher pudesse acompanhar o último suspiro da sua mãe. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai fingir que isso é normal? Que esses são protestos pacíficos, aceitáveis e democráticos? Até quando a gente vai fingir que é normal um Braga Neto aparecer num desses protestos e confabular com essa gente? Até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa? Até quando a gente vai fingir que não viu, que não vê, que tem gente manietando essa gente por trás das cortinas, gente com interesses escusos em acabar com a democracia do Brasil? Até quando a gente vai ver uma postura tão leniente e tão cúmplice da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais? Até quando a gente vai ver esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que estão querendo colocar fogo nesse país? Até quando a gente vai aguentar esse absurdo que está acontecendo desde o segundo turno no Brasil? Protestos violentos, antidemocráticos, golpistas, criminosos. E criminosos que eu tenho certeza que quando acontecem protestos com bloqueios de estrada, do outro lado da linha ideológica, dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia tem mais é que entrar rasgando. Eu não estou pedindo para a polícia entrar rasgando, eu estou pedindo para que a lei seja colocada em prática e que a ordem seja restabelecida nesse país. E se for preciso para isso entrar rasgando, que se entre rasgando. Uma gente que não tem vergonha de colocar idosos, crianças, na linha de frente para servirem como escudo humano. Pilantras, canalhas. Chega dessa leniência, o lugar dessa gente é na cadeia. Que barbaridade. Eu não ia falar nada, eu ia ficar calado, porque eu tô em outra, tô numa cobertura de Copa do Mundo. Mas sinto muito, tem coisa que a gente não pode ficar, não dá pra ficar em silêncio. Quando a gente vê um absurdo desses acontecendo, criminosos, canalhas. Tomara que o seu Deus exista, para que você acerte as suas contas com ele quando chegar. Mas enquanto isso não acontece, que acerte as contas com o Estado brasileiro, com a moralidade. A gente ainda tem um Estado de direito. Pilantras. E o termo vale também para aqueles que se acumpliciam
às autoridades que não podem mais fingir que não estão vendo o que isso está acontecendo no Brasil. As últimas duas frases são as minhas preferidas, né? Pilantras. E o termo vale para as autoridades que são cúmplices. Disse tudo. Disse absolutamente tudo. Disse tudo que é dito aqui no Meteoro todo dia. Mas disse na Band. E aí tem outro peso, né? É na mídia hegemônica que essa opinião chegou. Que essas palavras chegaram. Pilantras, canalhas, criminosos devem ser presos. É na Band que isso foi dito. Tem um valor. Eu fico feliz por ver a hegemonia da mídia hegemônica ser quebrada por dentro. Tem um jornalista que fazia muito isso. O Boechat. E o Megali, Ana, ele é uma espécie de herdeiro, de continuação espiritual do Boechat. O Megali trabalhou muito próximo ao Boechat e eu acho que teve, arrisco dizer, palpito, que teve o Boechat assim como um mestre. E isso que ele fez nessa oportunidade é exatamente o que o Boechat faria. É um cara que ia deixar o coração, ia deixar extravasar, ia dizer, por exemplo, ô Malafaia, vai procurar uma rola. Né? E nessa circunstância, o que cabe dizer é, ô golpista, vai procurar uma rola. Quase chegamos lá. O Megali está absolutamente no caminho certo. O Boechat, esteja onde estiver, está orgulhoso desse seu, ousarei dizer, discípulo. Muito bem, mandou muito bem. E se vocês acham que eu estou exagerando ao falar dessa relação entre o Megali e o Boechat, pô, a gente acompanha o conteúdo, a gente vê de longe, às vezes a gente é tiete, né? Veja aqui o Megali falando sobre a partida do Boechat naquela ocasião trágica lá. Falo por todos aqui quando eu digo que a gente está acordando hoje sem o nosso chão, sem a nossa referência, sem o nosso exemplo, o nosso espelho e, pessoalmente, sem meu amigo, sem meu padrinho, sem o meu segundo pai. Não há uma decisão profissional e até pessoal na minha vida que eu tenha tomado sem consultar esse homem, sem ouvir as palavras dele, sem saber o que ele tinha a dizer, sem ouvir os seus conselhos, sem contar com o seu carinho, sem saber que o telefone tocaria e a qualquer momento ele ligaria, ele próprio para pedir um conselho, para contar uma história, para bater papo, para dar uma bronca, eventualmente, porque o Boechat era duro. Pois é. Ana, quando alguém faz tudo certinho na carreira, ao longo de décadas, essa pessoa deixa de ser um profissional para ser uma escola da profissão. E me parece que foi isso que aconteceu com o Boechat. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Se você for um bom arquiteto a vida toda, se você for um bom engenheiro a vida toda, se for um bom médico a vida toda, se você for um bom jornalista a vida toda, chega um momento em que você deixa de ser o profissional para ser a escola da profissão. E o Boechat se tornou isso. Se tornou uma escola de jornalismo. A escola Boechat de jornalismo, que inspirava e ensinava qualquer um que passasse ali a 2 metros, 3 metros de distância, né? E a gente está vendo a continuidade desse jeitinho de fazer comunicação. Fico feliz, tomara que esse jeito, Ana, ele se dissemine e mais gente se sinta à vontade para chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Muito obrigado, Megali. Duvido que você veja esse vídeo. Está trabalhando pra cacete, está num momento ímpar da própria carreira, né? Tem mais o que fazer, mas fica aqui o elogio para quem, como eu, consome seu trabalho. Né? Nós aqui vamos ficar apreciando você à distância. Fez o certo e empolgou a gente aqui, viu? Eu acho que eu vou correr o risco de parecer que eu estou não legislando em causa própria, porque eu não estou legislando, mas comentando em causa própria. Mas a gente se acostuma e a gente aprende. Quando a gente aprende, né, o jornalismo, a gente aprende um tipo de linguagem contida, um tipo de linguagem entre muitas aspas, neutra, né, que está associada a todas essas ilusões de objetividade, de imparcialidade, que a gente já falou milhões de vezes aqui, que são muitíssimo perigosas, porque elas escondem aquilo que há de subjetivo no ser humano e aquilo que há de político, de forças de poder, de forças econômicas no jornalismo também. Então, meu primeiro ponto é esse, sim. Eu
fico encantada e fico satisfeita de ver quando o jornalismo consegue se livrar um pouco dessa tradição seguida às cegas. Não é que eu acho que a gente precise abandonar completamente uma linguagem um pouco mais polida, ou enfim, o que quer que seja, mas abandonar um pouquinho da ilusão da imparcialidade, às vezes me parece que é saudável também, né, que transpareça isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender o contexto em que a gente está também. Não quer, né, quando eu digo é bom ver o jornalismo se afastando um pouco dessa linguagem pretensamente objetiva e que se furta às vezes de comentar de fato o que está acontecendo, ou de apontar, ou de dar nome aos bois para as coisas, em nome de uma ilusória objetividade e imparcialidade. Enfim, quando eu comento isso, eu não estou dizendo que o jornalismo precisa ser panfletário, mas sim que o jornalismo tem uma responsabilidade social e que muitas vezes, diante do fascismo, diante da violência, diante de uma tentativa de golpe de Estado, que é o que a gente está vendo, é preciso que se seja claro nos discursos. E essa linguagem que tenta se remover do discurso, ela tem como efeito colateral, muitas vezes, com grande frequência, um apoio às forças de poder. É isso, é o clássico da frase, quando você, se você não toma lado, você está do lado do opressor. Basicamente isso, né? Então me satisfaz muito ver quando o jornalismo tem essa coragem de dizer, olha, tá acontecendo isso, olha, isso são atos ilegais, são manifestações ilegais, isso que está acontecendo aqui não é permitido pela Constituição, sabe, isso daqui está sendo incentivado pelo presidente da República, esses são atos golpistas, dá nome para as coisas de fato, e para isso é preciso coragem também, porque é preciso coragem para não se fazer de cego, não se fazer de bobo, na verdade, sabe? Não, e é o que a gente fez, a gente, pensando no jornalismo de forma geral, durante esses 4 anos de bolsonarismo e um pouco antes também, né? Filhote do jornalismo declaratório, que levou todas as bobagens que o Bolsonaro falou para as manchetes do país inteiro, sem nenhum comentário, sem nenhuma correção. Então, o Bolsonaro mente e você simplesmente põe a aspa e põe a frase dele do jeitinho que ele falou, como na chamada da sua matéria. Depois, nas letrinhas pequenas, você vai falar que talvez, olha, isso aqui que ele falou não proceda. E aí o estrago já está feito. Então, o jornalismo precisa ser consciente do seu papel social e que, às vezes, se fazer de neutro é causar um dano. Se fazer de neutro, porque nem ser neutro, não vou entrar nem nessa questão da possibilidade de ser neutro. Se fazer de neutro, se fazer de isento, muitas vezes é mais prejudicial ainda para a sociedade.